No vídeo de hoje você vai conhecer as criaturas mais assustadoras e bizarras que existem no fundo do mar. Criaturas que habitam na zona abissal, ou seja, a mais de 2.000 metros de profundidade. Nessa região a temperatura é muito baixa, a pressão muito alta e a luz praticamente não existe. Essas condições deixaram essas criaturas com aparências que mais parecem ser seres de outro planeta. Eu sou o Dagberto Britsky e seja bem-vindo ao canal Dá um Clique. Com essa bela aparência, não poderia ter outro nome. Essa espécie de tamboril vive entre 2 a 5.000 metros de profundidade e tem uma cor marrom escuro ou vermelho escuro que o ajuda a se camuflar na escuridão. Mas o que mais chama a atenção nesse tipo de peixe é a sua estratégia de caça. As fêmeas do peixe-diabo negro possuem uma protuberância na cabeça, que funciona como uma vara de pescar. No final dessa vara há uma isca luminosa produzida por bactérias bioluminescentes, que atrai as presas curiosas. Quando elas se aproximam, o peixe-diabo negro abre sua enorme boca cheia de dentes afiados e as engole inteiras. Ela pode comer animais até 2 vezes maiores, graças à sua capacidade de distender o estômago. Mas, apesar dessa aparência assustadora, eles são pequenininhos. Os machos medindo apenas 3 centímetros e as fêmeas chegam a 20 centímetros. Os machos não têm vara de pescar nem isca luminosa, depende das fêmeas para sobreviver. Quando encontram a fêmea, eles se agarram a ela com os dentes e se fundem ao seu corpo, tornando-se parasitas. Os machos recebem nutrientes e hormônios, em troca, fornecem esperma para a reprodução. O próximo da nossa lista é o polvo Dumbo. Ele recebeu esse nome por causa das 2 barbatanas em forma de orelhas que ficam nas laterais da sua cabeça. Essas barbatanas lembram o personagem da Disney, o elefante Dumbo, que tem 2 orelhas grandes e pode voar. Este polvo é um animal muito curioso e ainda pouco estudado. Existem 3 espécies reconhecidas do gênero Grimpoteus, que é o nome científico do polvo Dumbo. Cada espécie tem características próprias como tamanho, forma e cor. O maior polvo Dumbo já registrado media 1,80 m e pesava 5,9 kg. Já o menor tinha apenas 20 centímetros e pesava 70 gramas. O tubarão-cobra é considerado um fóssil vivo, sendo uma das espécies mais antigas. Ele tem um corpo longo, que pode medir até 2 metros de comprimento, sua cabeça é achatada e tem um focinho curto e arredondado. Seus olhos são grandes e não possuem membrana nictitante, que é uma espécie de pálpebra, que ajuda a proteger os olhos de alguns peixes. É um predador que se alimenta principalmente de peixes, crustáceos e outros tubarões, ou seja, vacilou, vira jantar. Ele costuma caçar à noite quando se aproxima mais da superfície. Durante o dia, ele se mantém no fundo do mar, onde é difícil de ser observado. Por causa do seu hábito recluso e da sua distribuição irregular, o tubarão-cobra é um animal muito raro de ser visto. Ele foi descrito pela primeira vez em 1884, a partir de uma espécime capturada na costa da Nova Zelândia. Desde então, poucos exemplares foram registrados, sendo que alguns casos foram filmados ou fotografados por acaso. Sua última aparição foi no Japão no dia 27 de janeiro de 2007, onde o espécime foi vista nadando na superfície capturada. Vampiroteuthis infernalis é uma espécie de cefalópode que vive nas águas profundas do Atlântico e do Pacífico. O seu nome em latim significa Lula, vampiro do inferno. Mas como você já deve imaginar, ela não é vampiro. Só que também não é Lula. É um animal único, que tem características de Lula e de polvo. Ela foi descrita pela primeira vez em 1903 pelo zoólogo alemão Carl Schum, que ficou impressionado com a sua aparência. A lula vampiro tem um corpo vermelho ou preto, que lhe dá o aspecto de vampiro. Tem 8 braços e 2 tentáculos que usa para capturar suas presas e tem um órgão luminoso, que deve ser modeado nessas grandes profundidades. Isso permite que ela emita flechas de luz para se comunicar ou se defender. Ela vive a 3.000 metros de profundidade e é considerada um fóssil vivo, coisa muito parecida com seus ancestrais, que viveram há mais de 300 milhões de anos. A lula vampiro é bem diferente da maioria dos cefalópodes, que são carnívoros e predadores. Ela se alimenta principalmente de detritos orgânicos que caem do mar, como o resto de animais e plantas.
Este animal tem uma estratégia de defesa muito interessante. Quando se sente ameaçada, ela pode soltar uma nuvem de muco bioluminescente que brilha no escuro e confunde os seus predadores. Ela também pode virar o seu manto sobre a sua cabeça, formando uma espécie de capa, que esconde os seus olhos e os seus órgãos luminosos. A maior lula vampiro já registrada media 30 cm de comprimento e pesava 210 gramas. Já a menor tinha apenas 13 cm e pesava 25 gramas. Este é um animal que nos surpreende pela sua aparência, inteligência e capacidade de se adaptar a um ambiente extremo. O peixe sem rosto, cujo nome científico é Typhlonas nasus, é uma espécie de peixe que vive nas águas profundas do Atlântico e do Pacífico. Ele não tem boca nem guelras visíveis, praticamente é uma massa de carne gelatinosa, com abertura na parte de baixo do corpo, que serve tanto para se alimentar quanto para respirar. Mede cerca de 40 cm de comprimento, tem uma cor rosada ou cinzenta. Esse peixe foi descoberto pela primeira vez em 1873 por um navio britânico perto de Papua Nova Guiné. Desde então, ele foi visto poucas vezes, sendo considerado uma espécie rara e difícil de estudar. A última vez que ele foi visto foi em 2017 por uma expedição científica na costa leste da Austrália, a mais de 4.000 metros de profundidade. Ele foi capturado por um equipamento especial que coletou amostras de animais que vivem no abismo submarino. Ele se alimenta de detritos orgânicos que caem do mar, como o resto de animais e plantas, e usa seus sensores químicos e elétricos para detectar a comida. Ele também pode se alimentar de pequenos crustáceos e vermes. E aí, o que você achou do vídeo? Curtiu? Bom, agora eu quero a sua opinião. Deixe nos comentários o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Você pede, a gente faz, combinado? Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.